Boa noite, ouvintes da Rádio Cristal, website no ar. Está começando um programa Vibre de Aita, eu sou Clarissa Romero. Hoje comigo, mais uma vez, eu tenho a satisfação de conversar com a Marga Farias, uma psicóloga, criadora do Sistema dos Florais do Sul e uma pessoa cheia de ideias e bem do jeitinho que a gente gosta, que vibra muito alto. Marga, os microfones da Rádio Cristal são todos teus, para te dar boa noite aí para os nossos ouvintes e depois a gente continua com um bate-papo bem gostoso, como sempre. Boa noite, Clarissa, boa noite a todos os ouvintes. Muito obrigada por mais esse convite, alegria de estar aqui com todos vocês para esse bate-papo aqui sobre esse novo curso, né, que estamos lançando sobre a gestão e planejamento financeiro dos consultórios. Então, Clarissa, eu estou à tua disposição para o assunto que tu gostaria de que a gente pudesse expor e pudesse explicar um pouco desse objetivo que a gente tem lançando esse curso esse ano. A primeira pergunta, que não é uma pergunta, é um pedido. Eu gostaria, antes da gente começar, porque eu quero hoje falar a respeito de umas coisinhas, umas dúvidas, não dúvidas, mas coisas que eu fui observando à medida que eu fui usando os florais do sul, não só em mim, como nos meus pacientes, e foram gerando curiosidades. Esse é o objetivo da entrevista de hoje. Mas antes da gente começar, eu gostaria de duas perguntinhas. Primeiro, como é que surgiu essa ideia ou essa necessidade ou essa curiosidade, sei lá, como é que foi essa inspiração de proporcionar esse curso de planejamento, de gestão e finanças de consultório, junto com a Cláudia e com a Michele. Porque geralmente quando a gente tá do lado, né, digamos assim, do consultório, a gente jamais, pelo menos a parte prática, a gente sempre deixa de lado. Então, como é que tu te antenou nisso daí? Como é que surgiu? Foi a pandemia que te exigiu isso? Como é que surgiu essa inspiração, digamos assim? Então, Clarissa, tu sabes que, na verdade, a gente esse ano, com a ajuda dessas duas professoras maravilhosas, duas profissionais muito qualificadas para tratar desse assunto, a Michele Silva e a Cláudia Faganello, a gente está, na verdade, reeditando um módulo que fazia parte há uns anos atrás, quando nós tínhamos no Centro de Terapia Florais do Sul, que é a parte, né, do ensino dos Florais do Sul, nós tínhamos no curso de formação, que era um curso de 1 ano e meio, 2 anos, dependia às vezes da turma que a gente tinha, o curso presencial, que eram alguns módulos, né? E fazia parte desse curso exatamente esse assunto sobre gestão e administração de consultório. Porque eu sempre percebi, e isso eu percebi desde que eu também estava na faculdade, né? Na faculdade de psicologia, e naquela época eu acho que isso também não mudou muito atualmente, existe uma carência enorme dessas informações, desse conhecimento, porque os cursos em geral, eles nos dão toda a parte técnica de uma profissão, mas essa parte de gestão do consultório, ou gestão da clínica, ou gestão do negócio, isso eu vejo dentro da área da saúde psíquica, e aí
eu quero dizer principalmente dentro da área das terapias complementares, eu percebo muita dificuldade de lidar com este tema, né? Então, eu lembro que quando vinham os alunos, os primeiros cursos assim que eu comecei a ministrar sobre os florais do sul, que os primeiros foram em 1998, né? Os profissionais, às vezes, de diferentes áreas da saúde, vinham para o curso buscar essas informações específicas sobre os florais do sul e como ser um terapeuta floral, buscando o conhecimento para saber receitar e fazer todo um acompanhamento terapêutico com as essências dos florais do sul, porque foi o curso que eu comecei, né, a ministrar desde essa data. Então eu percebi essa grande dificuldade de lidar com questões administrativas e financeiras do consultório, desde organizar o consultório, saber o local, saber escolher, fazer uma planilha de gastos, fazer uma planilha de recebimentos, estabelecer valor de consulta. E muitas pessoas acabavam desistindo porque não conseguiam, queriam abraçar a terapia floral como profissão e não conseguiam exatamente porque tinham essa carência desse conhecimento e da prática, né, de administrar, porque muitas pessoas, um negócio, né, ou um consultório. Então, desde aquela época, eu senti a necessidade e recebi a inspiração, né, de poder incluir no curso de formação daquela época essas informações, para que as pessoas, os terapeutas, pudessem pelo menos dar o início nessa jornada, porque ela exige não só o conhecimento sobre os florais, sobre como é que a gente ministra é, um floral, como a gente entrevista, né? Como tu sabes que a gente tem o curso de técnica de entrevista, da primeira entrevista, entrevista de acompanhamento, mas o que que acontece e como é que a gente dá seguimento a isto como trabalho e como profissão? Então, como eu tinha alunos, sempre tive alunos assim, ó, que de diversas outras atividades, principalmente dentro das terapias complementares, eu sempre percebi muita dificuldade de lidar com o tema gestão, administração e finanças dentro deste trabalho. Porque a gente tem uma tradição, e acho que isto nós já tínhamos, né, no Brasil, é, a questão das terapias que naquela época chamavam-se terapias alternativas, elas tinham uma ligação e um cunho espiritual muito forte, né? Então é como se ligar a questão de finanças, de dinheiro, de administração, de gestão a questões espirituais era um pecado mortal. Então, o que que acontecia? Muitos terapeutas não conseguiam estabelecer o seu consultório porque não sabiam gerenciar e gerir o próprio sustento do consultório, né? Então, desde aquela época, eu tive essa preocupação e me empenhei no que pude de incluir. Naquela época era outra professora, de incluir esse assunto para pelo menos dar ferramentas básicas para aquele profissional das terapias complementares, e aí isso não vale só para os terapeutas florais, né? Mas o curso é aberto para qualquer profissional de saúde e de saúde complementar também, possa ter esses conhecimentos, essas informações básicas para saber começar o seu consultório, organizar e torná-lo viável, né? Um consultório, para que ele atinja o seu objetivo de auxiliar a saúde das pessoas, ele tem que ter um mínimo de organização, de gestão estratégica e financeira, para que ele se torne viável, né? E para que a função dele, o propósito dele, inclusive espiritual, possa ser cumprido. Bom, e qual a expectativa que as pessoas que vão fazer esse curso podem ter com relação aos resultados colhidos dessas informações tão enriquecedoras para todos nós e quais são
os outros projetos de curso até o final do ano, que eu sei que vem coisas novas aí. Clarissa, nesse momento eu pensei, né, em retomar esse curso, exatamente assim, complementando um pouco a tua pergunta anterior, sobre a gente estar nesse período pandêmico, né? Porque muitos terapeutas estão precisando fazer uma reestruturação, né, no seu consultório, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E eu solicitei para a Michele e para a Cláudia também dar um enfoque nesse curso para a questão de atendimentos online. Porque com a pandemia, é, diminuiu bastante o ano passado, pelo menos, né? Agora isso já tá mais um pouco mais flexível, a questão dos atendimentos presenciais. Nós começamos o ano passado nas diferentes áreas, né? Com exceção de, eu acho que da massoterapia ou alguma outra que tenha que lidar diretamente com o corpo, mas assim, ó, a maioria das terapias complementares, elas puderam ter e foram, assim, muito solicitadas na questão de atendimentos online, tá? Então, o que que eu observei nesse período e ainda estou observando? Que os terapeutas dessas áreas, inclusive alguns de áreas convencionais, quando atendem online, eles têm uma dificuldade, tanto o paciente ou o cliente, né, ou o terapeuta, de compreender que o atendimento online também é trabalho, ele exige o conhecimento do profissional, ele exige o tempo do profissional, e isso é um trabalho que tem que ser remunerado, né? Então, a gente percebe como geralmente os profissionais da área da saúde complementar têm mais essa dificuldade de estabelecer valor de consulta, de cobrar. Isso se torna um assunto, às vezes, que é um tabu entre o terapeuta e o cliente ou o paciente, né? Porque nós temos aí séculos no nosso sistema de crenças coletivos de que dinheiro é uma coisa suja, é uma coisa desonesta, né? Então, todo terapeuta, em algum momento, e as flores nos ajudam muito a nos deparar com esse sistema de crenças negativos em relação ao dinheiro, né? E as flores nos ajudam muito a perceber que tudo é energia, inclusive o dinheiro, e o dinheiro também é uma energia de troca. Na relação terapêutica existem trocas, e o dinheiro é uma das energias que fazem parte dessas trocas que acontecem num vínculo terapêutico. Então, isso é muito importante que o terapeuta, principalmente esses terapeutas que trabalham dentro de um princípio quântico, como é, né, a terapia floral, ou reiki, ou, enfim, acupuntura, tem diversas. Hoje a gente tem um leque de, de terapias, né, para as pessoas que estão aí a serviço de todos, e graças a Deus eu acho isso que é uma dádiva, assim, que a gente tenha hoje isso tudo à disposição. Então, uma das coisas, um dos primeiros padrões que as flores vêm ajudar o terapeuta a fazer é rever o seu sistema de crenças negativos em relação a essas atividades profissionais, quando elas envolvem esse sistema um olhar muito negativo em relação a pagamentos, a recebimentos, a responsabilidades financeiras, né? Isso é uma questão muito cultural. Então, esse é um dos pontos que as flores vão começar a mexer no próprio terapeuta. Se o terapeuta não conseguir compreender e lidar com esse núcleo, com essa dificuldade em relação à vida material, à vida financeira, ele não vai conseguir ajudar o seu cliente ou o seu paciente a estabelecer uma rota, uma caminhada de vida visando autonomia e independência. Porque o terapeuta tem que estar com esse núcleo ou trabalhado ou em andamento para que ele consiga ajudar o seu cliente ou seu paciente a transitar nesse caminho de autoconhecimento que vai nos levar à questão da independência,
na nossa vida em todos os sentidos. Independência e autonomia. Bom, Clarissa, as expectativas vai depender do que cada um vai buscar, né? Então, a gente divulgou aí o programa, são temas bem pontuais, são ferramentas básicas de gestão do consultório, da questão administrativa, da questão financeira, da gestão da estratégia, enfim, ele vai dar uma visão bem geral sobre esses assuntos que são fundamentais no início da caminhada profissional, né? Agora, tu sabes, né, Clarissa, porque eu sei que tu faz bastante cursos e tu investe no teu conhecimento, que um conhecimento, ele vai cumprir o seu propósito se ele for aplicado, né? É como a receita. Quando alguém vai procurar ajuda terapêutica, esse trabalho vai gerar um ótimo resultado se a pessoa seguir a receita lá dos florais, né? Enfim, ou se vai no médico, ou se vai no psicólogo, enfim. Então, isso vai depender muito de como cada um vai administrar e aplicar o conhecimento que receber. Então, mas o curso está montado, está com um excelente programa, com as duas professoras, e com certeza os conhecimentos ali fornecidos vão ser suficientes para o terapeuta começar a fazer o começo dessa caminhada profissional. Quanto aos outros cursos desse ano, Clarissa, nós teremos no mês de outubro o curso de gestão de conflitos nas empresas, que é um tema muito atual, que é um problema muito grande que as pessoas, tanto os gestores quanto funcionários, tanto da área pública quanto privada, estão vivendo, né? Porque a gente está passando por uma grande transição e por uma mudança de paradigmas, né? E onde as flores têm um papel fundamental. Então, esse curso de outubro vai ser ministrado pela psicóloga Cristina Marílio e pela doutoranda Adriana Poli, que está fazendo um trabalho maravilhoso sobre o assédio moral e sexual dentro das empresas públicas, né, das instituições públicas. Então, ela vai trabalhar esse tema. E eu vou entrar no final do programa do curso com as flores que podem nos ajudar, então, a trabalhar esses pontos de conflitos. Então, nós vamos fazer aí um trio para conseguir levar alguma informação e levar conhecimentos tanto para profissionais, né, que estão, né, nessa função de gestão, quanto funcionários ou quanto pessoas que estão convivendo com seus familiares dentro de casa agora, porque agora a gente tem esse jeito híbrido de trabalho, né, a grande maioria, em que o trabalho está dentro de casa. Então, os familiares também estão vivendo muitos dos conflitos profissionais, né, dentro da própria casa. Então, a ideia é essa de instrumentar as pessoas que quiserem participar do curso, não precisa ser profissional, não precisa ser terapeuta, qualquer pessoa pode estar presente nesse curso e colher informações e orientações. O curso também pretende dar orientações em como lidar com essas questões de conflitos dentro das empresas nesse momento. E em novembro nós vamos ter o último curso desse ano, porque agora no segundo semestre serão somente esses três, né? Que vai ser o curso que será ministrado pela psicóloga Renata Costa e por mim, que é a formação, a influência da formação da hierarquia familiar na formação do indivíduo. Então, é um curso muito rico também, que vai trazer não só informações, mas vai ter a possibilidade das pessoas participantes trabalharem algumas questões dessas influências que nós trazemos, né, da nossa ancestralidade, na formação da nossa personalidade e o que a gente faz com isso na nossa vida, ao longo da nossa vida. Então, esses são os três cursos que vão acontecer agora no segundo semestre e estão todos convidados. Marga, a próxima
pergunta é uma pergunta bem simples, até bem bastante primária, mas que outro dia me fizeram essa pergunta e eu pesquisei, respondi até, digamos assim, onde foi o meu conhecimento, mas eu preferi ir na fonte, né? Que é tu. A pergunta foi a seguinte: qual a diferença entre um composto concentrado e uma fórmula sutil? Então, Clarissa, dentro do sistema Florais do Sul, nós temos atualmente, né, a linha de soluções estoques, que são aqueles frascos de 30 ml, de 10 ml, a partir de onde são feitas diluições, né? Que são aquelas diluições que o terapeuta receita individualizadas, que podem ser feitas ou pelo terapeuta ou pela farmácia de manipulação, né? Existe no Sistema Florais do Sul algumas linhas de produtos prontos que eles podem ser adquiridos e ser utilizados direto desses frascos, fazer o uso do conteúdo diretamente sem passar pela diluição, tá? Então, duas linhas de produtos prontos que nós temos atualmente são os compostos concentrados, que são 10 fórmulas que fazem parte dessa linha, e a linha das fórmulas sutis, que atualmente constam 9 fórmulas, tá? A diferença é que o composto concentrado, ele é feito a partir de tintura mãe. Por quê? O objetivo dessa linha é dar um apoio energético também ao corpo físico nos temas em que esta linha trabalha, que são 10 temas, tá? A linha de fórmulas sutis são diluições prontas que têm o objetivo de trabalhar mais questões mentais, emocionais e espirituais, tá? Então vamos dizer que a diferença basicamente é a seguinte: composto concentrado é feito a partir da tintura mãe, que é a primeira preparação que a gente faz da flor, que é direto na natureza. E as fórmulas sutis são preparadas a partir das soluções estoques, daqueles frascos de 10 ml, tá? Então, fizemos uma linha de fórmulas sutis, onde tem 9 fórmulas compostas por soluções estoques, que são temas prontos e têm sido bastante recorrentes esses temas nos últimos 4 anos. Então, nós optamos por ter essa linha de, digamos assim, diluições prontas, que são temas que geralmente as pessoas em determinados momentos da sua vida enfrenta, e aí nós temos essa possibilidade de estar oferecendo produtos de linhas para ser feito diretamente o uso do frasco, porque nem todos conseguem muitas vezes passar pelo terapeuta, Clarissa. E o meu objetivo era poder oferecer florais em formatos que as pessoas pudessem ler e muitas vezes se socorrer através de um folder ou de uma informação através do site ou dos seus representantes ou distribuidores ou parceiros. Então, basicamente, quando eu pensei em fazer a linha de compostos concentrados e fórmulas sutis, foi para que as pessoas tivessem uma possibilidade de, ao ler a descrição de cada produto, elas pudessem também escolher alguma coisa que fosse possível atendê-las numa necessidade pontual e emergencial, né? Mas hoje acabou que eu achei muito interessante esse movimento, que não só as pessoas usam direto, né? Muitas vezes sem passar por um terapeuta, mas os terapeutas também passaram a receitar esses produtos, muitas vezes junto com uma diluição individualizada. Então, esses produtos eles têm uma possibilidade de serem usados também dessa forma, tanto no contexto terapêutico
quando isso é guiado, né? Esse tratamento, as receitas são dirigidas pelo terapeuta ou por a pessoa que muitas vezes lê essa descrição do produto e ela pode adquirir o produto e fazer um uso pessoal. A próxima pergunta é para atiçar a curiosidade dos usuários dos florais do sul. Na solução estoque, os novos rótulos, né, que já não são tão novos assim, mas ele num cantinho em amarelo, ele diz nova fórmula com diamante e ouro, em todos eles. Por que tu sentiu a necessidade de acrescentar essa informação ou acrescentar o diamante e o ouro na solução estoque? Já tinha ou não tinha e tu acrescentou? Ou já tinha e só não tinha no rótulo? Como é que foi? Por que esse detalhe no rótulo dessa informação de conter diamante em ouro na solução estoque? E fala um pouquinho para nós sobre especificamente dessas soluções de estoque, do diamante e do ouro, que são as únicas que não são flores, né, no sistema floral, que tu já falou aqui para nós, mas eu acho que isso aí é uma informação bem importante. Até porque quando eu trabalho com as soluções e que eu acrescento o diamante ou o ouro, a pessoa me pergunta assim: ah, mas isso não é floral, né? Então, diz para nós, explica para nós mais detalhadamente a respeito disso aí. Então, Clarissa, é interessante a tua pergunta. Durante muitos anos, as essências florais predominaram, né, no sistema Florais do Sul. Então, são essências florais que, na verdade, são essências florais vibracionais, né? Por quê? Por que vibracionais? Porque quando a gente faz a preparação, isso eu sei que tu sabes bem, né? Que tu é uma aluna muito estudiosa. Quando a gente prepara uma essência floral através do método do Dr. Bach, nós pretendemos, através dessa preparação, captar o campo vibracional da flor e não o princípio ativo dessa flor. Então, na fitoterapia, por exemplo, nós pretendemos usar exatamente o princípio ativo da flor ou da planta em questão. Na terapia com essências florais ou extratos líquidos de flores, que também é uma outra denominação que eu gosto muito, que não é uma denominação do Dr. Bach, mas do Gurudas, que utiliza para descrever o que nós chamamos hoje como terapia floral, o Gurudas descreve como extrato líquido de flor. E eu gosto muito também dessa denominação. Quando nós preparamos, então, uma essência floral ou uma essência vibracional de flor, o que nós queremos é que, através da água, nós consigamos guardar essa informação do campo vibracional da flor. Que é feito, né, como tu sabes, essa gravação do campo vibracional da flor ou do campo de consciência da flor é gravado na água ou através do sol ou através da fervura. Então, durante muitos anos, fez parte do sistema Florais do Sul somente essências vibracionais de flores. E a partir de algum momento houve a introdução de 3 essências, na verdade não são 2, são 3 essências vibracionais que não são flores. A primeira foi a chaminé, que é um fenômeno geobiológico, né? A essência vibracional do fenômeno geobiológico chamado chaminé.
Mais tarde, a seguinte, né, depois da chaminé, foi a essência vibracional do diamante. Então, a primeira essência que foi incorporada nas soluções estoques em todos os produtos da linha Florais do Sul foi o diamante. E o diamante é uma essência que vai trazer luz, força, resistência e a possibilidade de nós percebermos novos potenciais. Então, no sistema Florais do Sul, que hoje está composto de 65 soluções estoques, fazem parte dessas 65 três essências vibracionais que não são flores, né? Então, a chaminé, o diamante e o ouro. Então, atualmente esse ano, nós estamos mudando os rótulos e estamos terminando de colocar esses rótulos que ainda não estão lá no site. Essas fotos desse rótulo que tu está te referindo é uma foto mais antiga. Então, a foto moderna, o rótulo moderno, ele é um selo onde diz essência vibracional de ouro e diamante. Por quê? Algumas pessoas achavam que ali dentro tinha essência de diamante e essência de ouro. Não, ali tem essência vibracional de diamante, a essência vibracional do ouro e de alguma outra flor ou de algumas outras flores, no caso das fórmulas compostas nas soluções estoques. Então é isso, basicamente é isto. Depois do diamante, então, a última essência que não é de flor, que eu preparei foi a essência vibracional do ouro. Então, o ouro é uma essência muito importante que vai trabalhar a autovalorização, a gratidão, o reconhecimento, o amor à vida e a consagração da vida, que acontece esse fenômeno da vida através de nós e em nós. Então, a função da essência vibracional do diamante e do ouro em cada uma das 65 soluções estoques do Sistema Florais do Sul, Clarissa, elas estão ali potencializando a ação de cada uma daquelas flores. Então, por isso que em cada frasco de solução estoque do Sistema Florais do Sul, nós vamos ter a essência do diamante, a essência da flor, né, que está ali no nome, por exemplo, a essência da flor da erva mate ou da camomila, e a essência vibracional do ouro. Então, elas formam uma unidade de ação vibracional desde o corpo físico até o corpo espiritual. Então, elas vão trabalhar a potencialidade das características dessa planta, dessa flor, em todos os níveis. Marga, e agora uma consulta uma pergunta de consultório. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Gostaria da tua opinião profissional a respeito do que leva a pessoa a tirar a própria vida, né? E das nossas fórmulas, tanto as fórmulas sutis, os compostos concentrados, as soluções de estoque, quais delas, ou qual delas, ou que composição a gente poderia usar para ajudar nessa prevenção ao suicídio, a esse extremo, né, do ser humano, e como detectar que existe um comportamento de não valor à vida. Como é que tu observa isso? Porque a gente, cada um tem um jeito de observar ou de analisar ou de, não de intuir, eu não diria de intuir, mas até a gente tem uma certa intuição, né? Mas é mais uma observação mais técnica a que eu quero, né? Porque
existe um aumento considerável, né? E isso é de conhecimento público, a questão dos suicídios, principalmente com os jovens, nessas últimas décadas, principalmente os jovens, os velhos, tá? Que antigamente era a pessoa de meia idade, né? O perfil era aquela pessoa de meia idade, estressada, com dívida, ou desiludida da vida. Hoje esse perfil não é um perfil que do suicida. Hoje o perfil já mudou, é muito mais diversificado. Existem dados assim bem oficiais, bem fontes bem seguras de que o aumento de suicídio, além de ser no domingo à noite, dias cinzentos e chuvosos e no inverno, né? Eles são um aumento muito grande na juventude, na terceira idade e agora na pandemia também houve um incremento dessa situação. E queria a tua opinião a respeito disso, e os microfones são todos teus para te falar a respeito do nosso Setembro Amarelo, para a gente dar uma mensagem de amor à vida para esse povo. Clarissa, esse tema a respeito do suicídio, ele é um tema muito amplo, ele envolve muitas questões, né, muitos aspectos, e em diferentes faixas etárias, né, do ser humano, como tu mesmo citas aí, a questão na adolescência, a questão do idoso, mas a questão do suicídio, ela tem muitos fatores que estão presentes no que acaba constituindo um ato de suicídio, né? Um deles tu até colocas aí, que é a questão climática, né? Por exemplo, aqui no sul, no inverno, historicamente é o período em que mais se detecta um índice maior de suicídio, né? Pelo frio, chuva, umidade, ausência de sol, por exemplo, nos países em que existe muito poucas horas de sol, o índice de depressão e suicídio com certeza sempre é o mais alto, né? Então, existem fatores, muitas vezes, nas regiões onde esse fenômeno acontece, que está também ligado à questão climática, né? Como, por exemplo, nós no Rio Grande do Sul é um dos fatores que faz com que o nosso inverno seja um dos períodos do ano onde isso ocorre com maior força. A questão agora na pandemia, e isto aumentou muito com certeza, e te digo que esse período que a gente está, até estava comentando isso na semana passada, esse período que nós estamos agora, ele precisa de muita atenção nesse tema do suicídio, pela característica do inconsciente coletivo nesse momento, né? Que é de desesperança e frustração. Então, esse é o período que nós estamos vivendo desde que a pandemia se instalou, em que mais exige atenção de todos nesses aspectos. E aí eu digo atenção dos profissionais da saúde física, da saúde mental, dos familiares, dos gestores, seja de empresa pública e privada. E nesse período em que isso se estabelece dessa forma, essa inclinação de depressão, de desesperança, de desalento, porque nós viemos desde fevereiro, né? Para nós aqui no Rio Grande do Sul foi mais março a instalação da pandemia. Nós estamos em diferentes etapas na evolução dos estados emocionais e mentais em relação a essa questão que todos vivemos, né, no mundo inteiro, que é a pandemia.
Em cada etapa se caracterizou uma expectativa do final da pandemia e da retomada da nossa vida dentro dos princípios que a gente tinha, né? Que a gente conhecia, das coisas que nós fazíamos, do que nós pensávamos, dos valores que nós tínhamos, os valores físicos, emocionais, mentais, espirituais, enfim. O que nós estamos experimentando desde que a pandemia se instalou é, uma, é um desafio a respeito de temas e valores que nós fomos perdendo ao longo do nosso processo que a gente chama de educação e civilização, né? De civilidade. Então a gente veio perdendo, né? De diferentes formas, a capacidade de se frustrar, a capacidade de ouvir não. Nós perdemos a noção de hierarquia, nós perdemos a noção de autoridade. Isso tudo virou um nome feio, uma coisa fora de contexto, uma coisa fora de moda. E a pandemia veio apresentar de novo para nós temas como estes, né? Temas que fazem parte, que são fundamentais na formação da personalidade do indivíduo, para que essa personalidade esteja integrada e ela consiga circular nesta experiência terrena, servindo aos ditames da alma. Então, a nossa própria constituição física, emocional, mental e espiritual, ela obedece a um princípio de ordem e hierarquia, né? Então, são coisas que nós vamos perdendo, valores que nós vamos perdendo ao longo, e eu vejo isso muito claramente a partir da Revolução Industrial, onde a gente passou a ter uma vida mais sedentária, mas uma série de facilidades e cada vez nós estamos vivendo, né, nesse mundo virtual, nesse mundo da internet, a possibilidade de ter as coisas na palma da mão, através do celular, através do computador, sem a gente precisar se frustrar, né? E isso tem se refletido já, né, na educação, nas crianças, o que tem contribuído enormemente para que as etapas de maturação de personalidade cada vez fiquem mais atrasadas, né? Elas vão demorando, então hoje é comum a gente ver indivíduos com o comportamento adolescente aos 30, 35, 40 anos. Então, essa forma de viver veio causando algumas falhas na construção da nossa parte consciente e nos impedindo de lidar com questões muito básicas para a formação da nossa percepção, do nosso desenvolvimento, que é a capacidade de frustrar-se. Então, basicamente, é a incapacidade de frustrar-se que gera vários quadros psicopatológicos dentro do grupo dos transtornos de humor, que é a depressão e transtornos de ansiedade, né? E dentro do transtorno de humor, o mais grave é, com certeza, o suicídio, que é considerado um estado, inclusive, psicótico. Então, Clarissa, o que eu vejo de positivo nesse período aqui de pandemia em relação a esse tema de saúde mental é que finalmente as pessoas pararam para estudar, para ver, para ouvir, para avaliar, para se perceber a questão mental e emocional, o valor que isso tem e a questão assim que me parece que para muitas pessoas, para muitas gerações é um tema novo, o quanto é importante nós aprendermos os sinais de determinados transtornos que antes eram considerados uma mania, um mau gênio, é um jeito diferente, é um jeito estranho, e que hoje a gente sabe que tem nome, tem diagnóstico e tem tratamento, né? Então, esse momento da pandemia em que todos tiveram, e eu sempre vou repetir aqui, eu sempre repito a mesma coisa quando eu falo assim, o vírus pegou um número mínimo de pessoas, mas as alterações mentais e emocionais atingiram a todas as pessoas indistintamente.
em maior ou menor grau, em níveis às vezes psicopatológicos, em outros não tão patológicos, mas com certeza todos nós tivemos alterações mentais e emocionais a partir da pandemia, né? Então isso agora a gente sabe que é uma parte importante do nosso ser que precisa ser olhada e ser cuidada, porque o resto, inclusive da nossa saúde física, vai depender muito do cuidado que nós vamos dispensar ao nosso equilíbrio mental e emocional e espiritual, né? Então, Clarissa, basicamente eu vejo nesse momento de Setembro Amarelo, né, um momento de reflexão para que a gente possa olhar esses temas que antes tinha uma cultura, e por incrível que pareça, em pleno século XXI a gente escuta isso, né? Que tratamento com psicólogo, psiquiatra, com terapias complementares é coisa para gente doida, para gente louca, né? Por incrível que pareça, a gente escuta essas expressões ainda. Me parece que esse momento em que todo mundo é afetado de alguma maneira, as pessoas estão sendo convidadas e desafiadas a olhar para si mesmas e perceber e entender que existe um caminho da gente se transformar num ser mais harmônico, que a gente consiga desfrutar de uma saúde mental e emocional e também ajudar o nosso entorno a desfrutar desse estado de harmonia. Não é uma coisa fácil, isso é um desafio, principalmente no momento de pandemia, em que todos nós estamos vivendo uma transição, sendo convidados, desafiados e convocados a mudanças profundas e substanciais na maneira de ser, na maneira de pensar, na maneira de perceber e na maneira de agir, né? Então, a questão do suicídio é uma questão que ela nunca acontece de repente, os sinais estavam lá já, com certeza, muitas vezes desde a infância. Então, existe o suicídio, tem muitos aspectos, muitas manifestações, muitas expressões. A mais comum é o desespero, muitas vezes, como tu colocaste aí um exemplo, a pessoa que perdeu tudo, acontece uma tragédia e ela, por desespero, comete um suicídio, mas também existe aquele maior grau de suicídio que ele é insidioso, que é uma depressão que ela vem se instalando nesse indivíduo de forma insidiosa, que às vezes vai aparecer como uma pessoa sem motivação, sem interesse, com muitas dificuldades na sua vida pessoal, muitas dificuldades na sua vida profissional, ou numa ou noutra, mas os sinalizadores, quando nós paramos para olhar e valorizar esses sinalizadores, nós muitas vezes conseguimos sim evitar, porque isso é doença e isso tem tratamento, né? A tendência ao suicídio, a ideia de suicídio, ela faz parte de uma manifestação psicopatológica e isso tem diagnóstico e tem tratamento. Então, isso é muito importante que as pessoas, as famílias, busquem se informar sobre isso para que possam ajudar os seus familiares ou os seus colegas, muitas vezes de trabalho, a procurar uma ajuda ou até mesmo a fazer algum encaminhamento, né? Então, isso é muito boa a tua pergunta, ela é muito útil nesse momento para poder levar esse esclarecimento para as pessoas, porque realmente é um tema que ele vem crescendo, principalmente do ano passado para cá, e nós precisamos ter uma forma de poder levar ajuda a essas pessoas, não só através dos tratamentos convencionais, mas também dos tratamentos através de terapias complementares, né? E como tu perguntaste na questão dos florais, existem várias flores que vão ajudar esses indivíduos a trabalhar questões de valor de si mesmo, valor da vida. E algumas flores, assim, para não, né, para eu citar aqui algumas flores e fórmulas que a gente tem pronta, Clarice, não me estender muito, por exemplo, o diamante, como eu te falei, né, que nos ajuda a ver os nossos potenciais, o ouro, que trabalha a questão do nosso valor pessoal,
o valor e o reconhecimento de nós como seres de luz, como pessoas. A erva mate é outra grande estrela na questão da depressão. O fumo bravo, que trabalha essas depressões que muitas vezes vêm de geração após geração. E essas flores, elas estão, e essas essências, como o diamante e o ouro, por exemplo, estão em fórmulas compostas com efeitos bem pontuais, né, na questão de depressão. Por exemplo, o composto concentrado força vital, o composto concentrado resgate, e dentro da linha das fórmulas sutis, tem uma que chama-se fórmula sutil esperança. Então, nós temos também a lanceta, que trabalha a perseverança, a lavândula, que trabalha a autoconfiança, e aí nós temos várias. Então, são muitas possibilidades que as flores têm para nos oferecer, para que a gente possa ter um alívio e levar alívio às pessoas em diferentes estados de patologias emocionais e mentais. Bom, Marga, e para finalizar esse bate-papo gostoso, que sempre é de muito conhecimento, de muita troca, né? Conversar contigo é um aprendizado sempre. Eu deixo os microfones da Rádio Cristal abertos e à disposição para te deixar a tua última mensagem, teus recadinhos, teus puxões de orelha, enfim, os microfones são todos teus. Então, Clarissa, minha querida, muito obrigada por essa oportunidade de estar conversando com vocês, de estar levando alguma informação dentro da minha experiência de trabalho, né? Eu gosto sempre de deixar claro, assim, também uma coisa que é da minha experiência direta, pessoal, na minha vida profissional, que é a força transformadora das flores. Sabes que eu entendo hoje, depois de todo esse caminho, né, percorrido trabalhando com saúde mental, que as flores é um dos instrumentos mais potentes que eu conheço, que faz parte da minha experiência, tanto pessoal quanto profissional, que tem a capacidade de transformar a nossa vida, a nossa personalidade e nos tornar, nos ajudar assim a nos tornarmos pessoas melhores, consciências melhores, uma qualidade melhor de pensar, de sentir e agir nesse mundo, né? Porque o que a gente está vendo nesse período agora de transformação que pega todos, ninguém ficou fora disso, com certeza, de diferentes formas, níveis e graus, todos nós estamos passando por uma profunda mudança, uma profunda transformação. Eu vejo que as flores são um instrumento que, exatamente pela sua sutileza, elas têm um poder de penetração em coisas, em temas muito profundos e que às vezes são muito difíceis para a gente conseguir acessar. Então eu quero deixar aqui para vocês um grande abraço, a alegria de compartilhar com vocês o trabalho das Flores do Sul, que elas estão aí para nos ajudar, né? Como vocês já sabem, já ouviram assim, que as nossas flores têm uma função muito grande com o nosso povo do Sul, não que não possa ajudar outros, mas certamente elas têm uma força de penetração no nosso inconsciente que é poderosa. Então eu quero agradecer o carinho, a acolhida e espero revê-los ou ouvi-los, né? E vê-los também nos nossos cursos, que a Clarissa também está aí divulgando. E muito obrigada por tudo, pelo carinho e pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Bom, e este foi o nosso bate-papo com a nossa queridíssima Marga Farias.
psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia e mestre em psicologia na Faculdade de Córdoba, na Espanha, na Universidade de Córdoba, na Espanha. Marga, nossa parceira de muitos cursos, de muitas experiências e de muitas vivências, e que se repitam muitas e muitas vezes. Um grande beijo e o nosso muito obrigada da Rádio Cristal Website no ar.